Olá, galera. Vamos falar agora de logaritmo, aprofundando alguns conceitos, ok? Vamos começar com um exemplo aqui de logaritmo, que é logaritmo de 4 na base meio. Como que eu resolvo esse tipo de coisa? Usando a definição. Lembrando que base elevado a esse resultado vai ter que dar 4. Então, a base é meio. Aí, como esse x vai ser o meu expoente, eu vou colocar entre parênteses. Por que vai dar igual a 4? Por que eu faço isso? Ok? Para tomar cuidado para não errar coisas do tipo assim. Meio elevado a x. Se você não coloca o parênteses, só escreve assim, o x ele é expoente apenas do número 1. E o 2? Ele não tem obrigação. Agora, quando você coloca o parênteses, aí o 1 é expoente, o x é expoente do 1 e o x também é expoente do 2. Ok? Então aqui funciona assim. Agora, um detalhe que a gente tem que ter aqui é que quando eu comparo, depois que eu pego o logaritmo e aplico essa definição, o meu objetivo é fazer com que essa igualdade seja uma igualdade de duas potências de mesma base. É possível fazer com que essas duas potências fiquem na mesma base? Comparando, ó, aqui é uma fração meio e aqui é o número 4. Olha, aqui na fração meio, aqui nesse 2 tem um 1, quando não tem ninguém é 1. E percebe que, olha, que dá para visualmente a gente perceber isso. O 4 é o 2 ao quadrado. Percebe que eu tenho duas potências e a base é 2? Só que elas não estão muito bem arranjadas, então eu tenho que dar uma organizada nela para me ajudar. E como que eu faço isso? Uma coisa, uma propriedade da potência que é a seguinte. Toda vez que você tiver uma potência, 2 elevado a 3, por exemplo, o expoente dele, se é positivo ou se é negativo, não importa. Você sempre consegue visualizar a parte do numerador de uma fração e a parte do denominador. Toda potência ela consegue se transferir do numerador para o denominador ou do denominador para o numerador. Mas para que ela possa fazer isso, tem uma penalidade. É só trocar o sinal do expoente. Ok? Então, se o 2 elevado a 3 está em cima, se eu quiser trazer ele aqui para baixo, é só fazer ele ficar negativo. O 1 ele não vai para cima não, ele fica aqui. Como não tem ninguém, eu só completo. Esse 1 ele fica aqui do ladinho, ok? Mas como multiplicar por 1 não altera nada, ficaria 1 sobre 2 elevado a menos 3. Isso acontece também quando está embaixo, que é o nosso caso aqui. O 2 elevado a 1 está embaixo, é possível pegar essa potência e jogar ela aqui para cima? Sim. Ela vai ficar 2 elevado a 1, só que como 1 aqui é positivo, ele vai ficar negativo. Percebe que eu estou ajustando para fazer as duas ficarem potências de mesma base? Agora, é só utilizar uma propriedade da potência chamada de potência de potência. É quando eu tenho dois expoentes e é só multiplicá-los. Menos 1 vezes x menos x é igual a 2 ao quadrado. Agora eu tenho duas potências em que a base é a mesma. Posso ignorar as bases e comparar apenas os expoentes. Então, menos x é igual a 2. Ok? Você pode agora, então, pegar o menos x, jogar para o outro lado para ele ficar positivo, e o 2 jogar para o outro lado para ele ficar negativo. Então, nós concluímos que o resultado desse logaritmo é menos 2. Ok? Por causa desses daqui. Certo? Outro exemplo. O logaritmo de 1/32 avos na base 2. Como que eu faço isso? Isso aqui eu vou fazer o seguinte. 2 elevado a x é igual a fração 1 sobre 32 avos. É possível fazer com que sejam potências de mesma base? O 2 elevado a x é uma potência de base 2. Agora, o 32 é o mesmo que multiplicar o 2 5 vezes. Ok? Se você multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, dá 32. Então, 2 elevado a 5. Percebe que eu já tenho duas potências com a mesma base? Só que essa potência aqui, ela está na parte do denominador da fração. É possível jogar ela para o numerador? Sim. Só que quando eu faço isso, eu troco o sinal do expoente. Como ele é positivo, ele vai ficar negativo. Se fosse negativo, ele iria positivo. Ignora as bases. Daqui nós concluímos que o x tem que ser igual a menos 5. Então, esse é o resultado do nosso logaritmo. Ok? Agora, tem uma maneira mais fácil de fazer isso? Existe. Existe uma propriedade que diz o seguinte, que o logaritmo de um certo elemento, de uma potência de a elevado a x
na base A, é só eu pegar esse x e jogar para o lado de fora. Ele vai ser o próprio x. Como assim? Não entendi. Olha, se aqui for igual, o resultado é x. Se não for igual, se aqui fosse um outro número, b, por exemplo, elevado a x, é só fazer o logaritmo de b na base A. Ok? Isso quer dizer que todo expoente do logaritmando, ele pode vir para o lado de fora. Quer ver? Vamos entender como que isso funciona. No exemplo que vamos fazer aqui mais simples. Logaritmo de 25 na base 5. Usando essa regrinha primeiro, tá? Logaritmo de 5. O 25 não é a mesma coisa que 5 ao quadrado, porque é 5 vezes 5? Aí a gente percebe, ó, aqui a base desse logaritmando e a base do logaritmo é a mesma. Então o resultado vai dar 2, que é o expoente. Ah, como que eu sei disso? É só usar a definição, caso não queira utilizar essa artimanha. 25 na base 5 é x. Porque é 5 elevado a x é igual a 25. E o 25 é 5 ao quadrado, a gente ignora a base e compara os expoentes. X é 2. Aí então a gente percebe o seguinte, que na verdade o processo nosso aqui é o logaritmando tem que ser escrito na base do logaritmo. Percebe? A base do logaritmo e o logaritmando. Ó, logaritmando e base do logaritmo. Quando eu consigo pegar o logaritmando e deixar ele na mesma base do logaritmo, aí esse resultado aqui de cima vai ser igual ao x que me interessa. Por isso que a gente faz esse tipo de artimanha. Então, assim, quando eu tenho uma situação, logaritmo de 1000, que a gente fez lá num outro vídeo, não tem nada aqui, eu sei que a base é 10. O meu objetivo, então, é fazer com que isso daqui seja escrito na base 10. Isso me facilita. Vai ser 10 elevado a 3 na base 10. Por quê? Porque esse número vem para o lado de fora e o logaritmo de 10 na base 10. E uma propriedade. Quando o logaritmando e a base são iguais, o resultado é sempre 1. Vai dar 3. Então, quando eu consigo fazer com que o logaritmando fique na mesma base da base do logaritmo, o resultado é o expoente. Ok? Essa, então, é uma propriedade interessante. Agora, uma outra propriedade que é muito comum aparecer é o chamado colog de B na base A. O que significa colog? Colog, na verdade, é o inverso, né? É o inverso do logaritmando. O inverso de B é 1 sobre B. Então, vai ficar logaritmo na base A. Isso é o colog. Ok? Só que aí a gente pode utilizar a mesma ideia que a gente acabou de fazer aqui no seguinte sentido. Log, continuando essa conta aqui. A. B. Aqui não tem nada, não é 1? B elevado a 1. Se eu quiser, eu posso jogar ele para o numerador? Posso. Vai ficar como B elevado a menos 1. Então, esse expoente aqui, ele pode vir para o lado de fora. Menos 1 log de B na base A. Isso quer dizer, então, que eu posso comparar o colog de B na base A, menos 1 vezes isso é negativo, então é menos log de B na base A. Então, o que é o colog? O co, na verdade, é o oposto do logaritmo de B na base A. Ok? Então, assim, um exemplo para a gente poder entender. Colog de 32 na base 2 é a mesma coisa, então, que menos log de 32 na base 2, que é igual a menos log. É possível fazer com que o 32 fique numa potência em que a base é 2? Sim, 2 elevado a 5. Então, isso daqui é 1 e esse vem aqui para fora, então vai ficar menos 5. Esse é o resultado do colog de 32 na base 2. Ok? São duas propriedades interessantes. Uma outra propriedade interessante é aqui tem o A com o expoente log de x na base A. Isso daqui é uma potência, base A, e o expoente é um logaritmo. E como que dá? Quando a base desse logaritmo que está no expoente e a base da potência são iguais, o resultado disso daqui é o próprio logaritmando do logaritmo que está lá no expoente.
É isso daqui. É como se eu pudesse cortar esse log A com A. Tá, e como que eu sei disso? Como que isso funciona? Né? Como eu vou tratar isso aqui? Existem várias maneiras de você perceber como isso funciona. Uma maneira fácil de você perceber é o seguinte, olha só como que eu vou fazer. É como se eu estivesse fazendo o logaritmo de maneira contrária. Olha, quando eu tenho o logaritmo de A na base B, eu chamo de x, eu não faço B elevado a x é igual a A. Não é assim que eu faço? Então, aqui eu vou fazer o contrário, tá? Ó, esse x aqui é o meu expoente dessa base. Então, é isso daqui que eu vou fazer aqui. Ó, base e expoente, ó. Base e expoente, ok? Então, eu vou aplicar aqui o logaritmo, aqui, ó, base A, e o expoente aqui vai ficar na frente, ó. É o resultado, logaritmo de x na base A. E esse A aqui, esse A tá aqui na frente, e tá, ok? Então, aqui, ó, esse A é esse x aqui, ó, que faz a função. Tá vendo? Ó, tô comprando aqui, ó, esse e esse. Então, aqui é o x. Aí você compara, ó, log de x na base A é igual a log de x na base A. Para que isso seja igual a x, realmente, esse tem que ser x aqui. Se aqui for qualquer outro número, esse resultado não vai bater. Ok? Tudo bem? Eu estou desfazendo o logaritmo. Então, para finalizar, quais foram as propriedades que nós vimos aqui? Nós vimos, primeiro, que o logaritmo de A na base B elevado a x é a mesma coisa que x vezes log de A na base B. Sendo um caso especial, quando eu tenho log de A elevado a x na própria base A, o resultado é o próprio x. Então, não vai ter isso daqui. Essa é uma propriedade. Outra propriedade que a gente acabou de ver é a do colog de B na base A, que é menos o log de B na base A. E a última agora propriedade é que o A elevado a um log de um x na base A é o próprio x. Essas são as propriedades que nós vimos nesse momento, ok? São mais 3 propriedades importantes, certo? Então, só para finalizar esse exemplo aqui, desse último, então se eu tenho, por exemplo, 5 elevado a log de 2 na base 5, o resultado disso daqui é 2. Ok? Por que isso? Porque se não for 2, ele vai ser um valor x que eu não conheço. Aí eu vou desfazer o logaritmo. E como que eu vou fazer esse desfazer o logaritmo? Lembrando, ó, o logaritmo de A na base B é x. Então, eu vou desfazer. Ó, B elevado a x é igual a A. Eu tenho isso daqui. Ó. B, isso daqui é a base. Então, eu tenho um logaritmo em que a base é 5. O A, aqui, que é o resultado da potência, nosso, é o logaritmando. E o expoente fica como resultado do logaritmo de 2 na base 5. Então, por uma simples comparação, como a base aqui é a mesma, então o logaritmo é o mesmo, então o logaritmo não tem que ser igual, porque não tem outro logaritmo com o mesmo resultado. Então, o x tem que ser necessariamente igual a 2. Por isso que a gente fala que o x aqui era 2. Quando essa base é igual, o resultado é o logaritmando. Beleza?